Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, Senhor dos cristãos, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Francisco de Sales, Rogai por nós. Santa Margarida Maria, Rogai por nós. Filho do Espírito Santo. Então, eu terminei na última parte falando que a gente veria aqui um combate entre dois grandes amores, o amor que ela tinha em relação à mãe e o amor a Deus. Bom, e o demônio foi se servindo, então, dessa ternura, dessa amizade, desse carinho que ela tinha pela mãe, para que ela começasse realmente, então, a desistir da vida religiosa, do projeto que ela tinha formado, que se ela decidisse virar religiosa, ela iria abandonar a mãe e que a mãe iria morrer de desgosto e de tristeza por causa disso, que a mãe ia ficar desamparada, e, portanto, ela começou até a repensar o voto que ela tinha feito, um voto de castidade, com 4 anos de idade. Ela tinha feito esse voto e ela começou a repensar, pensando, puxa, talvez eu não tinha nem noção do que eu estava falando e fazendo, e o estado religioso, na verdade, não é para mim, é muito elevado e eu não tenho condição para isso. Eu nunca vou conseguir ter, enfim, a virtude necessária, nunca vou conseguir fazer as penitências necessárias na vida religiosa e, portanto, realmente talvez isso não seja para mim. Então, essa luta interior dela durou em torno de uns 3, 4 anos e até que, ao final, ela terminou decidindo isso em torno, então, de 20 anos de idade, realmente se tornar religiosa. E como é que isso foi ocorrendo e como é que se deu? Como é que ela foi entrar em Parré-Lemonial, na visitação de Parré-Lemonial? Bom, ela continuou praticando as virtudes em casa, então lia a vida de santos, ela sempre procurava ler vidas de santos que ela dizia que era fácil de imitar, porque ela era muito fraca. Amor aos pobres, que ela tinha bastante e sempre teve, então fazia generosas esmolas, ajudava os pobres nas doenças, nas roupas, etc., visita. E, bom, Nosso Senhor continuava aparecendo para ela, se ela fazia alguma coisa errada, alguma negligência, alguma vaidade que ela tinha em relação a alguma ação que ela tinha feito, algum orgulho, Nosso Senhor aparecia para ela, então geralmente coberto de sangue, depois como se tivesse sido flagelado, e dizia para ela, você está procurando esse prazer e olha como é que eu estou, eu que não tive esse prazer, e nenhum prazer nesse sentido. E Santa Margarida não entendia o que o Nosso Senhor estava querendo fazer com ela, porque dava muita consolação para ela, muito consolo, e ela ficava se perguntando, se perguntava para Nosso Senhor o que ele queria com ela, porque ela era simplesmente um abismo de misérias, de defeitos e de infidelidade. E Nosso Senhor disse para ela que queria fazer dela como se fosse um composto do amor e das misericórdias dele. Então, ele fala que tinha escolhido ela para ser esposa da alma, esposa de alma, esposa espiritual dele, e que ela tinha se prometido para ele, desde que tinha feito o voto de castidade, que ela tinha que cumprir. Bom, aconteceu que o irmão dela se casa e, enfim, a mãe aumenta ainda mais as pressões para que ela se casasse também. E fica nessa dúvida e chega um ponto em que ela realmente parecia que ia ceder, não ia mais ser religiosa.
Até que, como é que Nosso Senhor vai resolver essa situação? Né? De duas maneiras. Né? Um dia depois de uma comunhão, ele vai aparecer para ela, né, como o mais belo, mais rico, mais poderoso, né, dos amores, e vai dizer que ele tem tudo para dar para ela. Né? Tudo que ela poderia conseguir em outro lugar, ele pode dar para ela. Mas ele também vai dizer, se você me desprezar, eu vou te abandonar para sempre. Então isso aqui é uma coisa que enfim, a gente vê, né, na vida dos santos e escrito, né, pelos santos, né, Santo Afonso fala um pouco disso. Grandes graças que Deus nos dá e que não devemos desprezar. Né? Então o Nosso Senhor também já tinha falado no Evangelho, né, para não colocarmos a mão no arado e depois olhar para trás. Né? Porque Deus pode tirar as graças e isso pode levar à nossa perdição. Depois disso, então, ela vai renovar o voto de castidade dela e vai realmente estar decidida a antes morrer do que mudar. E vai falar com a mãe dela, vai explicar. Né? A mãe dela vai ver que realmente não tem jeito. Né? Ainda tentaram, de alguma maneira, né, o irmão dela, para mudar ela de ares, tentou fazer que ela fosse para uma outra cidade para ver se ela mudava de ideia, né, mudando de ares. Enviou para uma outra cidade chamada Macon e, enfim, isso não mudou em nada. Né? A situação é precipitada, né, a entrada dela lá em Paray-le-Monial é precipitada quando um padre vai para a cidade dela, né, que é a cidade de Verrovre, e vai pregar uma missão, enfim, ela vai se confessar com esse padre e vai falar algumas coisas para ele. O padre logo percebe, né, que era uma alma singular e chamada a uma grande santidade. Ela vai relatar para ele, né, as dificuldades em relação à questão de família, que ela queria ir para se tornar religiosa e a família não queria. O padre vai falar então com o irmão dela. Então vai falar com o Crisóstomo, né, que era o irmão dela. E vai falar, ó, você está colocando empecilho à vontade de Deus. Né? Então você vai responder a Deus por isso. Então o irmão dela era um católico sério, né? Não queria que, obviamente, ofender a Nosso Senhor, então foi conversar então com Santa Margarida e viu que realmente ela estava decidida e que era a vontade de Deus que ela virasse religiosa. Então, no dia 25 de maio de 1671, quando ela tinha 23 anos, ela, acompanhada do seu irmão, vai se dirigir para Paray-le-Monial, onde tinha então um mosteiro, né, um convento da Visitação. Por que ela escolheu a Visitação? Na verdade, ela não conhecia praticamente nada, né, sobre a Visitação. Ela nunca tinha pisado nenhuma casa dessa ordem. Ela tinha conhecido as Clarissas, também um pouco das Ursulinas, mas em relação à Visitação, nada. Né? E, na verdade, foi Nosso Senhor, né, que a inspirou para ir para lá. Ela dizia que queria ir para um convento que fosse isolado, onde ninguém a conhecesse e também que ela não conhecesse ninguém por lá, porque ela não queria ir por razões humanas para ficar com uma pessoa amiga, com uma prima, né, que, por exemplo, uma prima tinha ido para as Ursulinas. Ela dizia que então queria ficar lá escondida do mundo, esquecida de todos e simplesmente ficar dessa maneira na cela dela lá, na humildade. Né? E a gente vai ver, né, que ela vai ser chamada para pregar, enfim, pregar no sentido de anunciar, né, de alguma maneira, aos quatro cantos do mundo a devoção ao Sagrado Coração. O único indício que tem sobre a Visitação, um pouco na vida dela, é que quando ela estava nessa cidade de Macon, né, que tinham mandado ela para lá para ver se ela mudava de ideia, numa igreja ela percebeu uma pintura, né, um retrato de São Francisco de Sales, e ela disse que parecia que ele realmente estava olhando para ela de alguma maneira diferente. Mas enfim, ela decide então para esse
entrar na ordem da visitação. E quando ela chega lá, né, ela fala para o irmão dela, né, e fala, ó, tem certeza, né, daqui eu não vou sair nunca mais. Ela ainda volta, né, ela conhece lá, mas volta para ficar um mês ainda em casa, para deixar as coisas em ordem, enfim, doar todos os bens, né, dela que caberiam a ela, enfim, também para os irmãos, por causa da questão da pobreza, né, do voto de pobreza. E, enfim, ela entra realmente em Parredamunial no dia 20 de junho de 1671. Claro, foi muito duro em casa, né, com a família, mesmo com o irmão, mas especialmente com a mãe. E ela sofreu bastante de deixar a mãe, mas ela via que era realmente a vontade de Deus, e a mãe dela não ia ficar, na verdade, desamparada, né? Tinha o irmão dela e a esposa, né, do irmão dela também que queriam cuidar da mãe. E, enfim, Santa Margarida Maria entra, né, na visitação e, diferentemente, né, como eu disse, né, da maioria das pessoas, né, das mulheres que entravam lá, que iam lá porque era um convento, né, uma ordem religiosa fundada por dois santos que ainda estavam, né, muito recente na memória das pessoas. São Francisco de Sales tinha morrido em 622, Santa Joana de Chantal em 43, se eu não me engano. Enfim, as pessoas entravam pensando, né, e lembrando deles, e pelo fim específico, né, da visitação, que a gente vai vendo daqui um pouco, né, mas enfim, é uma ordem baseada especialmente, né, realmente na mansidão, simplicidade, humildade, né, vida escondida, oração. E Santa Margarida Maria, claro que tinha atração por tudo isso, mas realmente foi levada por Nosso Senhor para lá, né? A verdade é essa. E para fazer, ela tinha uma grande missão a cumprir, mas claro que ela não tinha noção disso daí. Bom, ela entra na visitação, 2 meses depois ela recebe o hábito, e se a gente falar um pouco aqui sobre o convento, né, de Parredamunial, esse nome, né, Lemonial, né, porque remete a monge, né, é porque tinha uma grande basílica construída pelos cistercienses lá, e cistercienses ou beneditinos, agora não lembro exatamente. Mas enfim, existia uma grande basílica construída por monges lá, então por isso que essa cidade ficou conhecida, né, foi adicionado aqui o nome, né, Lemonial. Né. Quando ela chegou, existiu uma madre que estava terminando os últimos 6 anos, né, ela era superiora. Na visitação, né, não existe um superior ou uma superiora geral. Cada convento, cada casa, né, tem a sua superiora, né, a madre superiora. Esse aqui foi um ponto de grandes discussões na vida de São Francisco de Sales, se ia ter uma superiora geral ou não, vantagens e desvantagens disso, mas São Francisco de Sales, junto com Santa Joana de Chantal, decidiram que não, né, que cada casa ia ter uma superiora que responderiam aos bispos locais. E então a madre superiora nessa época, que Santa Margarida Maria entrou em Parredamunial, 1671, era a Madre Ersan. Ela tinha conhecido a Santa Joana de Chantal, já era uma pessoa um pouco mais velha também. Ela tinha conhecido Santa Joana de Chantal e tinha ficado 20 anos na visitação de Paris sob a direção de São Vicente de Paulo. Então, São Francisco de Sales, quando foi para Paris e criou uma visitação lá, Santa Joana de Chantal ficou muito tempo lá e ele pediu para São Vicente de Paulo ser o diretor, né, do convento lá de Paris. E, então, essa madre, né, ficou também sob a direção de São Vicente durante um bom tempo, né? E aí depois ela, enfim, vai aqui para Parredamunial. As grandes devoções, né, do mosteiro, do convento antes de Santa Margarida Maria revelar o Sagrado Coração eram a cruz e a Eucaristia. E o fato é que, apesar, né, de São Francisco de Sales ter previsto
nas regras bem claramente, né, as mortificações, como é que ia se dar a vida, né, das irmãs, etc. O fato é que, em geral, mesmo na visitação, né, as ordens religiosas não ficaram imunes e nem à visitação de a ideia, né, que se fazia um pouco ainda, e cada vez mais, na verdade, na época, né, um pouco por influência do jansenismo, de grandes mortificações, de grandes austeridades corporais, de uma visão de Deus, da grandeza de Deus, da imensidão de Deus, da justiça de Deus, da majestade de Deus, né, do grande poder de Deus, de um santo tremor e temor a Deus, né, todas coisas, obviamente, que podem ser muito boas, mas não tinha, então, assim, um amor eterno, era generoso, mas não era eterno. E o fato é que, por exemplo, as práticas, né, que se tinham em parrelemonial eram práticas mais austeras do que aquelas que foram desejadas e previstas e queridas, né, por São Francisco de Sales. Né. Ele tinha criado justamente uma ordem menos austera, né, nesse aspecto de mortificações corporais. Né. Mas, enfim, parrelemonial, as irmãs eram muito dóceis, no geral, chamado de o tabor das superioras, né, por causa da doçura, da união, a perfeita obediência que tinha lá. E, então, Santa Margarida tinha 23 anos quando ela entra, e o trabalho inicial, né, de Nosso Senhor vai ser ainda formá-la cada vez mais, né, para que ela estivesse preparada para as revelações que ele iria fazer em seguida. E, bom, ela dizia que, Santa Margarida, né, dizia que não sabia rezar, então pedia para as irmãs ensinarem, e ela se colocava, né, diante de Nosso Senhor e conseguiu, né, sempre rezar muito, era muito obediente, mas o que realmente se destacou nela no começo foi a sede, né, e a procura por mortificações, a sede de sofrimentos. Para ela se via, né, como uma pessoa extremamente impura ainda, cheia de pecados e apegos, isso porque ela tinha guardado inviolável, né, a graça do batismo, tinha feito um voto de virgindade, né, com 3, 4 anos, tinha renovado esse voto, né, aos 16, renunciado a todos os bens do mundo, era uma vida extremamente pura, mas que ela ainda via que tinha que melhorar ainda mais. Né? Claro que era Nosso Senhor que a fazia ver isso dessa maneira. Então, uma coisa mais comum era vê-la, né, realmente com os olhos cheios de lágrima, querendo, né, fazer as maiores mortificações, de maneira que São Francisco de Sales teve que aparecer para ela para moderar um pouco o ardor que ela tinha em relação ao espírito de mortificação. Né. Ele tinha dito, né, para as primeiras, né, visitandinas, né, numa conferência que ele fez, que se elas um dia, né, violassem, se esquecessem desse espírito, né, de moderação que ele tinha inculcado aqui em relação às mortificações, né, ele voltaria e faria muito barulho lá nas celas delas, para que elas compreendessem bem que elas estavam fazendo coisas erradas. E, de fato, isso que ele disse, né, que ele iria voltar, vamos dizer assim, em espírito, aconteceu porque ele apareceu para ela, né, ele apareceu para Santa Margarida Maria e falou, você está ultrapassando aí os limites da obediência, está fazendo mais do que você está sendo permitida e que a regra fala que tem que fazer. Né. E, bom, depois, então, ela vai mudar um pouco, né, e vai tentar moderar, mas foi um trabalho contínuo das superiores de moderação aqui das mortificações de Santa Margarida Maria. Bom, ela recebe o hábito no dia 25 de agosto do mesmo ano, 1671, dia de
de São Luís. Não existe uma descrição, né, do como é que foi a cerimônia, como é que ela estava exatamente, mas, bom, com certeza Nosso Senhor, a gente sabe que Nosso Senhor apareceu para ela nesse dia, né, e falou várias outras coisas, e Nosso Senhor então começou a inundá-la assim, de doçuras, de suavidade, de alegria na prática da virtude, e das mortificações mesmo, mas assim, ela levava uma vida, né, que ela dizia que estava muito fácil, muito alegre, muito doce, né? E Nosso Senhor a enchia de consolações. E ela vai falar, né, com Nosso Senhor que não era possível, né, continuar nessa vida assim tão fácil, tão boa, cheia de consolações. E Nosso Senhor vai falar para ela, não, eu sou um bom diretor, né? Eu sou um bom diretor de almas. Né? Eu sei o que é que eu estou fazendo, então fica tranquila, porque eu sei o que é que eu estou fazendo. A sua hora vai chegar. Né? E Nosso Senhor continuava aparecendo para ela, sob diversos aspectos. Ela vai dizer que Nosso Senhor às vezes aparecia como que ela chamou assim, a santidade da justiça e outras vezes a santidade do amor. Né? Então, às vezes Nosso Senhor vai aparecer naquela majestade, na justiça, naquela visão que a fazia tremer, né, diante de Deus, e outras vezes na santidade do amor, né, como amando a ela extremamente e, enfim, a inundando de doçuras. Bom, de tal maneira que ela tinha que falar, como outrora, né, disse São Felipe Neri, São Francisco Xavier, pedindo para Deus suspender um pouco essas graças, né? Porque não tinha capacidade, não conseguia conter tanto fogo. E, bom, às vezes Nosso Senhor mostrava para a própria Santa Margarida Maria como é que ela era um nada, e, enfim, isso aqui foi um pouco, né, da vida dela de preparação. Ela vai dizer que nada era difícil para ela, tudo era muito fácil, todas as práticas, porque, de novo, Nosso Senhor estava ali dando muitas doçuras para ela. Bom, as irmãs começaram a ficar um pouco inquietas com esse estilo de vida dela. Uma pessoa que passava horas e horas seguidas de joelho na capela, sem se mexer, o rosto luminoso, chorando, né, o tempo inteiro, numa absorção, muitas vezes, tudo... E essa parte da absorção dela, né, vamos dizer assim, é o que causava um certo incômodo, né, então ela derrubava tudo, que entregava alguma coisa para ela, leva isso aqui para ela, caía das mãos dela, desmaiava várias vezes, se esquecia de todas as coisas, parecia que vivia no céu e não na terra. Então as irmãs começaram a se perguntar, puxa, será que o que está acontecendo aqui? Né? Parece uma pessoa extremamente virtuosa, muito santa, mas tem o espírito da visitação? Né? É para ela ficar aqui, né? Não é para ir para o Carmo, é para uma outra coisa, uma outra ordem, né, mais apropriada? Ou será que ela não está sendo iludida? E as próprias superioras, né, começam a ficar na dúvida, né, como é que vão fazer com ela. Né? E então ela tentava mudar, tentava corrigir, mas ela não conseguia. Ela dizia que Nosso Senhor que fazia nela, que não tinha como. Então falavam para ela fazer as orações como as outras, ou seja, dava-se um ponto, né, para fazer a meditação, né, lia-se um ponto, e as irmãs iriam fazer meditação sobre aquele ponto, né, ou rezar sobre aquele ponto. Mas ela ia dizer, né, as pessoas me davam o ponto, né, para fazer a oração e eu lia, mas um segundo depois eu já esquecia de tudo e a única coisa que eu conseguia pensar era em Nosso Senhor e no que Nosso Senhor me ensinava e o que Ele falava. Bom, para tentar corrigir um pouco isso, colocaram ela para ser ajudante de uma irmã lá, que era enfermeira, que tinha um espírito muito ativo e pouco contemplativo.
E então começaram a não deixar ela ter tempo, basicamente, de oração. Então ela entrava na igreja, rezava 1 minuto, já tiravam ela de lá, porque ela tinha que ajudar essa irmã, enfermeira, ela tinha que limpar as celas das outras, ela tinha que varrer os corredores, ela tinha que, enfim, podar as árvores lá no jardim, e, enfim, e ela querendo ir rezar, né, não queria ficar fazendo essas coisas, então começou a ter uma certa dúvida aqui, de maneira que, quando chegou no dia 25 de agosto do ano seguinte, 1672, que seria a data, né, que ela receberia, que ela faria a profissão na Ordem da Visitação, né, se tornaria de fato, né, uma irmã professa na Ordem da Visitação, 1 ano depois de receber o hábito. O fato é que ela não foi chamada, né, como normalmente é, para fazer a profissão religiosa. Porque as irmãs, as mais velhas, a superiora, estavam num embaraço grande. Elas viam que ela tinha uma grande humildade, um grande amor às outras irmãs, ela queria obedecer às regras, tinha uma caridade, enfim, né? Ela era um pouco confusa nas questões materiais, né? Então fazia as coisas um pouco, enfim, criava alguns problemas, né, ao fazer essas coisas, justamente por causa dessa absorção de espírito que ela tinha, mas isso em si, né, não seria razão para que ela não fizesse a profissão religiosa. O ponto era mais, bom, ela parece ser chamada realmente para uma santidade extraordinária, mas será que é para cá? Né? Será que é para a Ordem da Visitação ou não? Enfim, tipo, por exemplo, ela não comia queijo, né? Ela não comia queijo porque ela tinha, descobriu-se isso depois, né, uma doença, que para mim também foi novidade, chamada tirofobia. É uma doença que é uma aversão a queijo. Uma aversão a queijo. E sempre que ela comia, ela ficava durante 3 dias assim, passando muito mal. Muito mal. Então assim, ou seja, mas a comunidade inteira comia queijo, só ela que não comia queijo, né? Que história é essa que você não come queijo? Então tem que comer queijo. Então ela comia, né, para se conformar enfim, ao costume, mas e aí então ficava passando super mal, então não dava certo. Bom, o fato chegou o dia 25 de agosto de 1672 e ela então não foi chamada para professar, para emitir os seus votos. E as próprias irmãs depois, né, que vão depor no processo de canonização, vão dizer, né, que a profissão dela tinha sido diferida, né, atrasada, por causa das suas vias assim, extraordinárias. E isso a gente não deve, né, simplesmente pensar, né, que então essas irmãs de lá, ou a superiora, não viam, né, os caminhos de Deus, né, isso é uma coisa realmente normal, né, as chances de erro em casos assim são grandes, né? E realmente precisava ter uma confirmação sólida de que ela estava realmente num caminho, né, chamado por Deus ali. Bom, ficou se discutindo até que depois de 3 meses de reflexão entre as irmãs mais velhas decidiram que sim, que ela poderia emitir os votos e então que ela deveria ir lá para fazer um retiro. Então esse retiro ficou famoso porque as irmãs tinham medo de que nesse retiro ela passasse simplesmente o dia inteiro rezando, né, na capela e ficasse daquele jeito dela, aquela absorção. Então elas resolveram fazer o seguinte, o seu retiro vai ser que você fica um pouquinho na capela, mas na verdade você vai ficar no jardim cuidando de um jumentinho da comunidade. Então a comunidade tinha um jumentinho, e é para você ficar lá cuidando desse jumentinho porque ele não pode entrar lá na horta. Enfim.
E aí foi então, é isso que aconteceu. Ela ficou lá cuidando lá do jumento no retiro dela. E só que, enfim, com um grande fervor, né, com que ela fez isso, Nosso Senhor apareceu para ela, né, mesmo ela cuidando lá do jumento, tá? Numa árvore que se preserva, né, pelo menos até se preservava até certo tempo atrás, lá no mosteiro, no convento da Visitação. Tá? E ela vai dizer que essa foi uma das vezes assim que ela teve uma melhor e uma impressão mais duradoura assim sobre Nosso Senhor, né? Uma das maiores graças que ela já teve, né? Que ela disse que Nosso Senhor a fez conhecer o mistério de sua morte e de sua paixão. Mas ela diz na autobiografia dela que é um abismo e que ela não consegue descrever. Bom, ela termina o retiro e então em 6 de novembro de 1672 ela é finalmente chamada para pronunciar os seus votos e, bom, como sempre, né, Nosso Senhor aparece para ela nesse dia e fala, né, que agora eles eram de fato esposos e, enfim, que ele iria me tratar da melhor maneira possível, etc. Ela faz uma profissão, ela faz uma entrega, né, de si para Nosso Senhor, assina com o próprio sangue, enfim. E estamos aqui, mais ou menos, em novembro, né, de 1672, né, novembro de 1672. Em dezembro de 1673 é que vai ter a primeira aparição do Sagrado Coração para ela. Né? Vão ser 3 revelações, 3 aparições, 3 revelações do Sagrado Coração. Então, temos aqui mais ou menos, né, um ano e um mês entre a profissão religiosa dela e a primeira revelação do Sagrado Coração. Bom, acontece que nesse meio tempo ali de 72, antes da profissão mesmo religiosa dela, essa Madre Ersan, tinha terminado os 6 anos como superiora e chega uma outra superiora, a Madre Somese, que vai ser muito importante na nossa história, porque ela que vai ser a superiora quando ocorrerem, né, as revelações do Sagrado Coração. Então, chega essa nova Madre Somese, vindo da visitação de Annecy. Ela vai ser extremamente importante, mas ela não vai estar sozinha, né, porque a própria Constituição Divina da Igreja pede que não seja uma religiosa, né, uma virgem, por mais elevada e santa que ela seja, que não seja ela a discernir, de fato, os caminhos de Deus, mas um sacerdote. Né? Então ela vai ser ajudada por um padre da Companhia de Jesus, que vai chegar no mosteiro de Parredamonial numa hora absolutamente decisiva da revelação do Sagrado Coração. Esse padre é o padre Claude de la Colombière, né, hoje canonizado, São Claude de la Colombière. Ele era um jesuíta, e assim, né, de maneira admirável, Nosso Senhor vai unir os jesuítas e a visitação, de certa maneira, na devoção ao Sagrado Coração, né, e vai premiar a Companhia de Jesus por todo o trabalho que os jesuítas fizeram para Nosso Senhor. Né? E especialmente, né, aqui a gente pensa no combate ao jansenismo, e que forçou, né, vamos dizer assim, os jesuítas a mostrar justamente o caráter misericordioso, né, de Nosso Senhor contra os jansenistas. Né? E isso tem muita relação com o Sagrado Coração. Vai premiar os jesuítas, né, por tudo o que eles fizeram para o Nosso Senhor. Todos os povos evangelizados, né, no Novo Mundo, as missões no Brasil, Paraguai, né, enfim, tudo realmente o que eles fizeram e dando de antemão para eles também, né, o Sagrado Coração
para que eles tivessem esse Sagrado Coração na hora da grande perseguição, né, na hora da supressão dos jesuítas, né, uma grande injustiça que ocorreu com os jesuítas. Bom, e também, né, e é interessante que o autor fala isso aqui, uma compensação, né, para os jesuítas pelo trabalho que eles fizeram de evangelização no Japão. Né, no Japão. Eu não sei se... Então vou falar 5 minutos sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas a história, né, do cristianismo, do catolicismo no Japão é uma das coisas mais espetaculares da história da igreja. Se não for a mais. Uma coisa absolutamente histórica. Né, histórico, assim, tanto que assim, o meu desejo é de ir para lá um dia em peregrinação para Nagasaki, porque é uma coisa como não se viu, né? De fato não se viu. Esse livro aqui, por exemplo, História da Igreja, né? Livro simples, vai falar o seguinte: a missão católica, né, no Japão tinha uma tal prosperidade que em 1605, após meio século de existência, já havia mais de 1.800.000 cristãos. Só que as disposições hostis, né, dos chefes e príncipes japoneses, enfim, também um pouco fomentados aqui pelos protestantes holandeses, né, que tinham inveja do comércio, né, dos portugueses, né, com o Japão, terminou acarretando aqui uma enorme perseguição. E aí, abre aspas, a perseguição que foi a mais horrível que já aconteceu em todos os tempos e em todos os lugares. Então, coloca aqui a perseguição, né, contra os cristãos em qualquer época. Seja romano, Império Romano, outros pagãos, índios, cristeiros, Revolução, Guerra Civil Espanhola, Revolução Francesa, enfim. A crueldade, né, ela superou, de novo, continuando nas aspas, né, superou todas as outras pela crueldade dos suplícios e por sua duração. E ele vai dizer de novo, abre aspas, a história da igreja não oferece nada de mais belo. É uma coisa inacreditável, é inacreditável. Ele vai dizer o seguinte, ó, não somente homens, né, mas as mulheres com suas crianças e foram martirizadas, e conta-se perto de 2 milhões de mártires. 2 milhões de mártires num período de 50 anos. Num período de 50 anos. É muita coisa. Né? Se a gente para pensar que, enfim, um pouco antes disso o Japão não tinha nada, né? Era todo pagão. Né? Então, é uma coisa absolutamente histórica, né? E tem histórias assim que nós conhecemos no detalhe pessoal de alguns padres que fizeram atos assim absolutamente heróicos, é uma coisa inacreditável. Então então vou citar só 2 nomes, não dá para contar a história deles, mas eu vou contar essa história ano que vem, né? Se Deus quiser. O padre Marcelo Mastrilli, que foi, né, para o Japão simplesmente para ser martirizado como uma súplica, como uma vítima a Nosso Senhor, para pedir graças para um outro padre que tinha apostatado, o padre Cristóvão Ferreira. E ele dedicou grande parte da vida dele para isso, né, para se preparar para esse momento, e ele sofreu lá o martírio, né, por causa, enfim, da fé, obviamente, e conseguiu, né, a coroa de glória, e foi uma coisa assim absolutamente histórica, né? As torturas que os japoneses infligiam aos católicos era um negócio como nunca houve, né? Como nunca houve. E ele bateu o recorde de algumas dessas torturas, né, de aguentar essas torturas, né?
Uma das torturas que eles faziam, por exemplo, era aquela coisa da água, né, que ficou famoso aí, os mais velhos vão saber, na prisão de Guantánamo, né, aquele waterboarding, né, que chama, né, aquela tortura da água, lá, que a pessoa parece que vai afogar. Ele bateu o recorde de aguentar essa tortura aí, né. Ele aguentou 400 jarras de água, né, derramadas lá na cabeça dele. E cada vez que faziam, né, perguntavam se ele queria apostatar, se ele queria renegar a fé, né? E ele falava: é mais fácil o sol nascer no ocidente e se pôr no oriente do que eu renegar a fé, né? Bom, depois tem a tortura do funil, né? Coloca um funil na boca e vai enchendo de água, enfim, para a pessoa explodir, né, por dentro e tal, e ele não morre por causa disso também. E ele termina então morrendo depois na tortura, né, da fossa, né, que é a tortura mais cruel já inventada, e foi inventada pelos japoneses para que os católicos pudessem renegar a fé, né, eles não queriam matar, eles queriam que renegasse a fé. Mas ele não morria, então tiveram que decapitá-lo, né. Então foi mais um negócio assim, impressionante, né. Então, ele estava doente, ele ia morrer, ele era de Gênova, se eu não me engano, na Itália. Só que ele queria ir para o Japão, né, para pedir as graças para Nosso Senhor, para que esse padre que tinha apostatado nessa tortura da fossa, para que esse padre, enfim, voltasse à fé. Mas ele estava morrendo, ele estava doente, ele não ia conseguir cumprir esse voto. E ele pede para São Francisco Xavier, né, para que São Francisco Xavier o curasse. E São Francisco Xavier aparece para ele, né, e o cura, né, e o cura. E é daí que começa, inclusive, uma novena, né, para São Francisco Xavier, que, enfim, é uma novena bastante importante. E o cura, e aí ele vai para o Japão, né, vai para as Índias, depois para o Japão. Então, assim, um negócio... E teve outro também, o padre Antônio Rubino, que fez uma missão também para que o padre Cristóvão Ferreira voltasse à fé, né. Esse padre Cristóvão Ferreira era o chefe dos jesuítas lá, pelo menos de uma parte, e que apostatou, né? Então foi um escândalo tremendo, né? Os inimigos da fé usaram isso aí muito contra a igreja, né? Mas enfim, realmente é uma coisa assim, absolutamente tocante. Então essa história precisa ser contada, né? Na época aqui, né, então 1673, né, 2, o catolicismo já tinha sido praticamente banido, né? Então do Japão, e só iria retornar um pouco melhor, um pouco mais em 1850, mais ou menos, mas foi mantido por alguns católicos, né? Foi mantido por alguns católicos, sem padre nenhum, sem nada, né? Quem cometia algum pecado tinha que fazer um ato de contrição perfeita, e só em 1800, enfim, meados da década do século XIX, é que o catolicismo pôde retornar. Enfim, mas é uma história tremenda. Bom, vamos voltar aqui, né? Então, isso... com certeza era o Nosso Senhor também recompensando, né, os jesuítas por todos esses trabalhos, né, que tiveram. Então ele manda um jesuíta para lá, né, Nosso Senhor vai mandar um jesuíta para lá. Então o padre, né, São Cláudio de la Colombière. Bom, a gente vai ver melhor isso quando chegar a hora. Bom, continua aqui nesse período, né, de um ano até a revelação. Nosso Senhor continua tratando ela, né, com muita doçura, e Santa Margarida Maria impaciente por sofrer, né? E Nosso Senhor fala para ela: tem um pouco de paciência, né? O seu sofrimento vai chegar, né? Ele mostra para ela uma imagem de uma cruz coberta de rosas, e as pétalas dessas rosas vão saindo, uma por uma, vão caindo, e aí só vão ficando espinhos e cravos, e ele estava dizendo que é assim que ia ser a vida dela. Começa assim, mas calma que os sofrimentos iam chegar, né? Então as ações dela eram, assim, continuavam a ser extraordinárias, né? Então, por exemplo, ela decidiu fazer uma mortificação em relação à bebida, né? Então não tomar água. E aí ela passou o quê, né? O que a gente pensa, né? Passou umas horas, um dia, né? Alguns dias sem beber água, tá? Uma semana, não? 50 dias sem beber água, né? Claro, né? Milagre, né? E depois que falaram para ela moderar um pouco essa mortificação, ela passou a falar: então tá bom,
vou ficar sem beber água entre quinta e sábado. Né? Então, a noite dela era, né, rezando, mortificação, enfim. Né? Essa era um pouco da vida dela. E, de novo, né, tudo isso chamava a atenção, mas, de novo, o que mais incomodava era essa absorção que ela tinha. Então, seja na recreação, no refeitório, no coro, precisava todo mundo acordar ela, chamar ela para, né, enfim, sair desse estado. E as irmãs vão depor, né, no processo lá de beatificação, canonização dela, falam, ó, ela ficava horas inteiras, né? Então era uma coisa bastante comum que ela ficasse assim, de 7 da noite às 7 da manhã, rezando diante do Santíssimo sem se mexer, sem se mexer. Né? E a gente ia testar para ver como é que ela estava realmente. A gente pegava, chegava nela, sussurrava, tocava, né? E não acontecia nada. Ela só saía dessa posição quando a gente falava para ela ir para tal lugar ou fazer tal coisa pela obediência, por causa da santa obediência. Aí ela se movia. Né? Mas se não fosse assim, nada feito. Ela continuava desse jeito. Então as irmãs falavam que se revezavam. Né? Quando elas iam descansar e ficavam outras, e essas outras depois iam descansar e ficavam outras, vendo ela, ver como é que ela realmente se comportava. Né? E é isso, ou seja, ela ficava dessa maneira, só a obediência a conseguia mudar. Então, elas ficavam se perguntando, né, o que era um pouco isso, agora a gente está em condição de responder. Né? O que era? Obviamente era Nosso Senhor preparando Santa Margarida Maria para a revelação do Sagrado Coração. Como todas as coisas que Deus faz, Ele prepara. Então, especialmente as grandes coisas, né, as coisas mais importantes, têm uma preparação razoavelmente longa. Né? Então a gente vê que Nosso Senhor preparou Santa Margarida Maria. Tudo isso que a gente contou aqui serve, né, para explicar essa preparação. Ele preparou a Ordem da Visitação, São Francisco de Sales, Santo Joana de Chantal. E, obviamente, preparou a própria Igreja ao longo do tempo, né, porque seria de espantar que somente 1650 anos depois que Nosso Senhor tinha pisado na Terra, é que os santos, os doutores, né, as santas, contemplativas, almas assim extremamente unidas a Nosso Senhor, seria muito de espantar que somente depois de tanto tempo é que fossem ter a ideia de que o Sagrado Coração deve ser um objeto das nossas considerações, dos nossos afetos. Seria realmente de se estranhar. Né? Então, ao longo do tempo, na verdade, o que a gente vê é que uma devoção ao Sagrado Coração foi crescendo e ganhando cada vez mais as pessoas, os fiéis, os doutores da Igreja, as santas. Né? Isso foi crescendo até que chegou num ponto culminante, de fato, da revelação, né, do Sagrado Coração. Então a gente vê, por exemplo, um relato, né, de um martírio na época ainda do Império Romano, em que as pessoas se perguntavam, puxa, como é que esse Marte foi tão firme ao aguentar essas torturas, né? E aí está escrito, né, no relato, né, do martírio, é porque esse santo diácono tinha sido fortificado pela fonte de água viva que saiu do coração de Cristo. Santo Ambrósio falou dessa abertura, né, dessa ferida causada pela lança do lado de Cristo. Santo Agostinho mesmo gostava de relembrar e de pensar nesse lado que foi aberto, né, de onde saiu, né, sangue e água, e como um símbolo aqui dos sacramentos, pensar aqui como um nascimento da Igreja, de onde vem toda a luz, o amor, o coração de Jesus como um asilo, né, particular, um refúgio de todos nós que precisamos de consolação. E assim como Santo Agostinho,
um grande santo da mansidão, né, um grande santo de devoção de São Francisco de Sales. Os outros doutores da época também falavam coisas parecidas, né? São João Crisóstomo, São Brasílio, enfim. Na Idade Média, a gente vê um progresso ainda maior, não se contempla mais só aquela abertura, né, do lado de Cristo, mas se contempla o que estava, né, ali dentro, justamente o coração queimando de amor, né? Então, São Bernardo tem palavras impressionantes sobre o Sagrado Coração. Realmente impressionante, e ele chega a falar, né, como é bom e doce habitar nesse coração, nesse tesouro precioso, nessa pérola rara que é o vosso coração. Impossível pensar que São Francisco de Assis passou a vida sem pensar no Sagrado Coração de Nosso Senhor. São Boaventura, né, discípulo, por assim dizer, de São Francisco de Assis, né, falou também muito do Sagrado Coração, né, eu tenho os relatos aqui. São Tomás colocou a assídua contemplação do coração ferido de Jesus como um dos sinais de predestinação, né, uma das marcas da predestinação. Na própria Companhia de Jesus, né, São Pedro Canísio, uma vez que estava assistindo a uma missa celebrada por Santo Inácio, teve uma visão do Sagrado Coração, né? E ele ia ser mandado para a Alemanha, e o Sagrado Coração aparece para ele e fala que para ele ter confiança, porque Nosso Senhor fala, o meu coração vai ser o teu refúgio. E, contudo, assim, esse aqui é o impressionante, nenhum desses santos, né, desses grandes santos, pensou em espalhar no mundo a devoção ao Sagrado Coração. Então, essa devoção encantava a alma desses santos. Os claustros já estavam começando a ficar cheios cada vez mais dessa devoção, né? Se contemplava, se pensava nas virtudes do Sagrado Coração e tudo, mas eles não, nenhum deles achou que tinha o dever ou que era para, né, inculcar nos fiéis essa devoção ao Sagrado Coração de uma maneira assim realmente formal. A gente vê as grandes santas, né, grandes contemplativas, né? É impossível falar do Sagrado Coração sem falar de Santa Gertrudes, né? As frases que tem nos escritos, né, dela em relação ao Sagrado Coração são coisas, né, lindíssimas. Santa Matilde, Santa Catarina de Siena, é impressionante, né? Ela, entre aspas, troca de coração com Nosso Senhor, né? E até o autor fala, né, se tem uma santa que a gente pensaria, puxa, essa aqui vai ser a santa que vai propagar a devoção ao Sagrado Coração, é Santa Catarina de Siena, né? Mas nenhuma também delas falou, né, como uma devoção a ser propagada e praticada pelos fiéis. Então isso impressiona, né? Então, por que isso aconteceu, né? A resposta para isso está em uma revelação de Santa Gertrudes, né? Santa Gertrudes, uma vez, estava conversando com São João Evangelista. E São João Evangelista, ela perguntou para São João Evangelista, né, por que você, né, que teve a felicidade de repousar no peito de Nosso Senhor, né, no Sagrado Coração, por que você não ensinou para o mundo, né, para a gente, esses segredos, né, os segredos desse coração adorável? E aí São João Evangelista disse que é porque Deus tinha decidido reservar esse conhecimento, né, do Sagrado Coração para um outro tempo, para mais tarde, para uma época em que haveria um grande resfriamento da caridade e que ele estava guardando as maravilhas do coração dele para reanimar, né, com o fogo da caridade as pessoas que, enfim, em determinada época, né, já estariam bastante frias, né, no seu amor.
E a gente pensa também, por exemplo, no próprio São João Eudes, né? São João Eudes, que em 1648 conseguiu, né, que se fizesse celebrar, né, a primeira missa solene em honra do coração de Maria. Em honra do coração de Maria. E, sem dúvida, por essa região, né, que Santa Margarida Maria vivia, ela conhecia essa festa, a festa do coração de Maria. Sem dúvida, ela já tinha ido para missas, né, em honra do coração de Nossa Senhora. Com certeza, essa missa também era celebrada no mosteiro de Parrelemonial. E não tem dúvida de que São João Eudes, pensando no coração de Nossa Senhora, é óbvio que ele pensava no coração de Nossa Senhora, não tem como. Né? E, contudo, ele também foi um grande apóstolo do Imaculado Coração, mas o Sagrado Coração de Jesus nunca teve para ele, em termos de apostolado exterior, né, a importância, nunca igualou no seu espírito, né, para o apostolado, a importância que teve a devoção do coração de Nossa Senhora. Né. É porque, de fato, né, assim, isso aqui obviamente é um mistério, né, todos esses santos que nós falamos anteriormente, todos eles poderiam, né, ter muito bem espalhado essa devoção entre os fiéis e propagado essa devoção entre os fiéis, e se não o fizeram assim de maneira, né, formal, foi de fato por uma questão providencial, né, por uma providência bastante clara de Deus. Ele realmente queria que se reservar, né, para escolher uma determinada pessoa, e essa pessoa escolhida foi, sem dúvida, Santa Margarida Maria. Outra preparação que Deus fez ao longo do tempo foi a preparação da própria visitação. Né, a visitação. Então, preparou Santa Margarida Maria, preparou a visitação, preparou, né, a igreja, né, ao longo do tempo. Então, uma preparação mais próxima, podemos dizer assim, foi a preparação da visitação. Porque a criação da visitação é uma coisa bastante interessante. São Francisco de Sales vai mesmo dizer, né, não sei por que me chamam de fundador, porque, na verdade, eu terminei fazendo o que eu não queria e o que eu queria eu não fiz. Então, São Francisco de Sales queria fazer Marias, ele terminou fazendo, ele queria fazer Martas, né? Ou seja, religiosas, mas que tivessem uma vida ativa. Né? Então, queria que, de fato, fossem visitar os pobres. Né? Queria que elas fossem como as abelhas que, enfim, estão na colmeia, mas que também saem, né? Para fazer o seu trabalho, né, de polinização. E que elas, então, fossem religiosas que contemplassem Nosso Senhor no convento e saíssem de lá para transmitir para os outros essa caridade espiritual e corporal. Só que ele enfrentou uma oposição gigantesca na época, por uma concepção, né, que se tinha de que então as religiosas, né, com esses votos solenes, não poderiam ficar saindo, enfim, isso só mudou com São Vicente de Paulo, né? Então São Vicente de Paulo terminou conseguindo fazer o que São Francisco de Sales não conseguiu, né? Então, de novo, né, Deus reserva para cada um aí alguma parte aí da sua providência, né, do que ele quer que faça. Mas então, assim, de fato, né, São Francisco de Sales queria uma coisa e terminou, né, fazendo outra. Ele não queria criar uma ordem puramente contemplativa, né, mas foi o que terminou acontecendo. Mas essa frase de São Francisco de Sales, né, que ele falou aqui por uma grande humildade, sem dúvida nenhuma, a gente não deve pegá-la e tomá-la também ao pé da letra. Assim, né? Então, obviamente que ele, sabendo muito bem, né, das dificuldades, enfim, foi adaptando o projeto e ele sabia muito bem o que estava fazendo. Né? Então, sabia bastante bem. E ainda mais, né, ele sabia, e é muito impressionante ver,
como o Sagrado Coração tinha uma relação com a visitação, né? Então, isso 60 anos antes da revelação do Sagrado Coração. Então, tem várias cartas dele, por exemplo, uma carta de 10 de junho do ano de 1611. Né? Ele vai dizer: a nossa pequena congregação é uma obra do coração de Jesus e do coração de Maria. O nosso Salvador, ao morrer, nos deu a luz, né, pela abertura do seu Sagrado Coração. Então ele vai dizer que é justamente uma obra do coração de Jesus e de Maria. Né? E é muito interessante ver a data dessa carta, que é 10 de junho de 1611, porque 10 de junho desse ano aí caiu na sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi. Né? A sexta-feira, né, então tem a Corpus Christi, que cai numa quinta, né, tem a oitava, e aí a sexta-feira seguinte foi a data que Nosso Senhor escolheu para ser a data da festa do Sagrado Coração. E 10 de junho de 1611, o dia que São Francisco de Sales escreveu essa carta, caiu justamente nesse dia. Né? Bom, enfim, ele vai falar, né, muitas vezes sobre o Sagrado Coração. Ele vai falar que todas as filhas da visitação têm que habitar nesse Sagrado Coração de Jesus. Ele vai dizer: outro dia em oração estava considerando o lado aberto de Nosso Senhor e vendo o seu coração. Parecia que eu via todos os nossos corações, o dele e das religiosas, né, da visitação, em torno do coração dele. Várias vezes ele vai, né, falar de realmente colocar a visitação dentro do Sagrado Coração. Né? Outras vezes, mais até para o final da vida, ele vai falar de trazer o Sagrado Coração para dentro da visitação, né? Que é o que de fato terminou acontecendo. E vai chamar, em uma das cartas também dele, vai chamar as religiosas da visitação de filhas do Sagrado Coração. Filhas do Sagrado Coração. Eis o nome, né, que São Francisco de Sales então dá para as religiosas 60 anos antes da revelação do Sagrado Coração. Né? Filhas do Sagrado Coração. E é como se realmente ele tivesse visto de alguma maneira. Né? Ele vai falar, né, para Santa Joana de Chantal e para outras pessoas. Né? Eu penso que Deus quer fazer alguma coisa grande, né, no nosso instituto. E, enfim, tem uma última coisa bastante interessante, né, que mostra uma visão bem clara, né, que São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal tiveram do Sagrado Coração, foi que depois que São Francisco de Sales morreu, Santa Joana de Chantal foi reunir, né, todos os papéis, cartas, bilhetes, né, tudo que São Francisco de Sales deixou, para reunir isso em uma obra, né, e poder distribuir, né, para as irmãs, né, para as religiosas da visitação. E ela pegou alguns desses escritos e transformou numa espécie de meditação para as irmãs, em dois, vamos dizer assim, 2 volumes. E num desses volumes, né, que ficaram, enfim, muito pouco difundidos, né, mas num desses volumes, que é o segundo, tem lá uma meditação que o autor, né, do livro aqui de Santa Margarida Maria até coloca, né, que coloca, é a 8ª meditação sobre o amor que Jesus Cristo nos tem. E no terceiro ponto, né, dessa meditação, Santa Joana de Chantal, de novo, né, com base no que São Francisco de Sales escreveu, ela fala assim para as irmãs, né, considerai não somente que o nosso doce Salvador nos mostra seu amor, né, por toda a obra, né, da redenção, né, que ele fez para todos os cristãos, mas que ele ainda nos favorece mais especialmente, nós da visitação, pelo dom e pelo favor que ele fez
a nossa ordem. E a cada uma de nós em particular, dom e favor esse do seu sagrado coração. E isso aqui, até o autor do livro fala assim, eu não iria publicar isso daqui, porque esses conjuntos, né, de meditações, eles não estão datados. Então alguém pode ficar dizendo que é de depois da revelação, e ela vai dizer, mas depois vocês escreveram isso aqui, dizendo que vocês já viam antes. Né? Só que ele disse que foi procurar em todos os conventos, todas as casas da ordem, né, para ver se achava um manuscrito ou alguma coisa que tivesse uma data segura. E ele achou um manuscrito lá que tinha uma aprovação dos doutores lá de Sorbonne. E datava de 27 de dezembro de 43. 27 de dezembro de 43. Eu até falei que Santo Eugênio de Chantal acho que tinha morrido em 43, ela morreu em 41. Tá? 41. Então mostra claramente que era anterior, né? A revelação do Sagrado Coração. E que, de fato, né? Então Deus tinha, vamos dizer assim, concluído a preparação. Na igreja, desde o começo, desde os primeiros séculos, né? Já se considerava de alguma maneira, né, o Sagrado Coração de Nosso Senhor. Isso vai ficando mais claro ao longo do tempo, vai ficando mais explícita a devoção ao Sagrado Coração. Preparou especificamente São Francisco de Sales, né, com as virtudes mais caras ao Sagrado Coração, humildade, mansidão. Preparou então a visitação para ser o santuário, de fato, do Sagrado Coração, do seu dom mais precioso. E preparou Santa Margarida Maria para que ela tivesse, né, a pureza e a elevação de alma necessárias para receber e ser uma digna, né, depositária da revelação do Sagrado Coração. E até então, né, até esse momento, o que a gente vê é que, apesar mesmo, né, do que São Francisco de Sales falou sobre o Sagrado Coração e Santa Joana de Chantal, o culto do Sagrado Coração continuava a ser um culto individual, íntimo, né, sem uma manifestação mais clara exterior. Né. Não era uma coisa que as religiosas estavam entre si conversando, passando uma para a outra. Né. Uma devoção que elas tinham e que era muito boa, né. Não era isso. Ainda menos passando para fora, né, dos conventos, dos mosteiros. É claro que já tinha leigos também. O autor, inclusive, cita algumas cartas de leigos, príncipes, que falam, né, do Sagrado Coração. Mas, de novo, sempre com um caráter individual, íntimo, né, e não um culto público, de fato, ao Sagrado Coração. Isso, de fato, vai ser a missão de Santa Margarida Maria. E tinha chegado, então, o momento, né, o mundo se tornava cada vez mais frio na caridade, a fé, né, ia diminuindo, e tinha chegado, então, a hora, né, escolhida por Deus desde toda a eternidade, para revelar, então, o seu maior tesouro. Então, a gente chega no ponto que vamos falar na próxima parte, da revelação, das revelações, né, propriamente dita do Sagrado Coração, porque, na verdade, foram três, né? Foram três, entre 1673 e 1675. Então, vamos ver como é que ocorreram, o que Nosso Senhor falou exatamente, e como é que foi cumprida a missão de Santa Margarida Maria no convento e um pouco posteriormente também. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. Nossa Senhora das Dores. São Francisco de Sales. Santa Margarida Maria. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo.